Espaço Alternativo. E é isso aí, galera. Estreia aqui no programa Espaço Alternativo. Entrevista da semana com o pessoal do Prazideia. Lembrando, essa entrevista está simultaneamente aqui no programa, no Espaço Alternativo, na FM e também entrando simultaneamente no nosso canal no YouTube, tá? YouTube, programa Espaço Alternativo, Rádio Jornal Indaiatuba. Se você não se inscreveu lá ainda, se inscreve, ativa o sininho lá, dá essa força pra gente, tá? E vamos começar essa nova etapa aqui do nosso programa, sensacional, com dois brothersíssimos aqui que tiveram uma ideia de fazer um lance muito legal dentro da comunicação do underground e tudo mais, podcast, visitando aí também os eventos, os shows, tanto shows do underground quanto shows maiores, que é o Vitão e o Giovanni do Prazideias. Pode-se dizer que é um Prazideias podcast ou como seria? Acho que é um programa, né? Acho que dá pra falar que é um programa. Começou como um podcast, só que como é que a gente ia trazer as bandas? Porque a gente é do interior, né? Ia ficar caro e ia ficar ruim a agenda. A gente falou, não, a gente vai até eles. É mais fácil. Aí a gente saiu e foi entrevistar a galera. Giovanni, muito legal você ter falado isso, porque é interessante também a gente falar, já que eles falaram sobre ser do interior, que eles são de Olambra, né? Cidade aí famosa pelas flores, né? E tudo mais. Ovo, né? Pequeniníssimo. Pequeniníssimo. Exatamente. Então, cara, é uma cria total aqui do nosso interiorzão. Então, começa contando pra gente como que rolou isso aí. Porque o Giovanni, né, a gente tava conversando aqui, o Vitão começou isso na casa dele antes, daí o Giovanni veio depois, né? Conta pra gente como é que foi. Mano, princípio de tudo, assim, como era um podcast, a gente já tinha um espaço em casa, né? E o Gil, ele tinha fechado a skate shop que ele tinha e embarcou já com o audiovisual. E a gente tava um dia num show, era o Hammerfest de Campinas. Nossa, é um rolezão que a gente falou, pô, tá todas as bandas que a gente gosta aqui. Vamos começar? Aí o Gil falou, não, vamos fazer. Aí a gente não levou nada, né? A gente tava com o celular assim, falou, não, foda-se, vai. Começou a gravar e tal, e a gente entrevistou os caras do Bullet Bane e do Pense. E aí foi um negócio que a gente falou, não, é isso, pô, já primeira entrevista do Prazideia nesse novo formato de programa, bem, sabe? Sim. Simplão, né? E foi legal porque assim, a gente tava tão tímido, tão fechado, que até o próprio Ítalo, coitado, também ficou uma entrevista engessada, porque, pô, foi a nossa primeira vez ali. A gente nem tinha saído com essa intenção, não tinha levado câmera, não tinha levado nada. Deu 6 mil e poucas visualizações. Sim, o primeiro vídeo, assim. Caralho, galera. Aí eu falei, ó, Vitor, vamos começar a produzir, porque eu tenho agência, né? Eu montei uma agência, tava com equipamento legal, falei, cara, equipamento a gente tem, vontade, a gente, paixão a gente tem, vamos fazer. Vamos melhorar a qualidade agora, e foi. E é louco que, assim, os primeiros vídeos que foi, a gente tava na época que era Natal, né? Isso. E aí a gente fez recomendando músicas que tinham tema natalino, assim, do hardcore e tal, punk. Eu vi esse vídeo, cara. Foi um vídeo que rolou muito, mano. Esse acho que foi esse talvez o primeiro vídeo que eu tenha visto de vocês. Foi nosso primeiro vídeo de estúdio. Total. A gente não gravava lá, tinha um espaço, né, que era de podcast, assim, também. E ele tava meio que tomando conta na época, assim, era né? Era o espaço de um amigo meu que montou ali na Emoção e não tava tendo tempo de cuidar. Era tipo um estudinho pro podcast? Isso, um estúdiozinho bem básico. Aí eu peguei o quadro do Millencolin que eu tinha, um quadro do Dead Fish, o quadro do Reitinho que eu imprimi eu mesmo e fiz os quadrinhos, assim, enfeitei meu quarto, ranquei do meu quarto, fiz o cenário. Vitor pegou as coisas de metal dele também, colocou e fizemos um cenário lá e começamos, cara. Que do caralho. Aí usamos o equipamento meu junto com o equipamento lá e fomos só aperfeiçoando, sabe? Aí pra esse ano a gente também quer mudar umas coisas, então a gente tá sempre mudando pra... e aí chegou o ponto que a gente já tinha um estúdio em casa, e assim, em casa é mais fácil, né? Pegar, vamos lá em casa, vamos gravar. E aí a gente começou a fazer em casa, que é o estúdio que todo mundo vê agora, é o estúdio que era do podcast, que é o estúdio onde a gente vive colocando coisa lá, que vai na mexendo. Sua casa, então, Vitão. No fundo de casa. No fundo de casa, no fundo legal, da casa né? Dele, Legal também ter isso, né, cara? Ter o lance ali pra você poder ter essa facilidade de fazer. Sim, e né, a parada assim também, você até comentou assim de informação, é muita coisa, a gente curte, né? Às vezes a gente viveu a vida inteira já ouvindo e conhecendo, vendo documentário, mas é coisa que tá meio que presa na gente, né? Então a gente sente prazer em buscar e procurar.
A gente, sei lá, o rolê do Stray Edge, o rolê do Skinhead, a gente sempre tá trocando ideia com esse pessoal pra pelo menos começar a passar uma informação mais certa, sabe? A rapaziada ajuda muito a gente também, é muito louco isso. Cara, muito legal. Tem um spoiler pra vocês aí, né? A gente vai preparar um conteúdo do Punk, parte 2 também. Vai ficar legal, porque o primeiro bombou, a gente tá de buscar referência mesmo aí com a galera. A gente tá preparando, vai ser um vídeo que ele vai ter mais de 1 minuto e meio. O algoritmo não vai entregar pra muita gente por causa disso, mas a gente conta com a colaboração da galera que acompanha a gente. Acho que vai bombar. E rede social é um negócio meio difícil, né? Porque quanto menos tempo você tem pra apresentar, é melhor, né? Geralmente você vê que essas redes sociais é o feed infinito de 15 segundos. Exatamente. E menos. E a gente tem que passar uma informação em 1 minuto e meio, já é muito pouco. Então, é um negócio que a gente tenta decupar, assim, ser o mais didático pra chegar a informação assim, putz, entendi, vou buscar um estalo de procurar mais, sabe? Cara, eu acho que talvez seja essa a característica mais legal que eu vi, que me chamou muito a atenção no trampo de vocês. A condensação da informação com qualidade por pouco tempo. Que eu sei como é isso, né, cara? Não é da minha época esse lance então do feed, mas a gente tem que se adaptar. Eu vejo o meu filho lá, cara, coisa de 15 segundos vai passando um monte de coisa. E o lance de vocês tem esse dinamismo. É um lance antenado que está acontecendo. E o texto muito bom. E isso que eu gostaria de saber, os textos são vocês que escrevem, assim? Como é que fica isso? Tipo, Vitão, você vai gravar isso, o Giovanni fala, olha, cara, vamos fazer sobre isso e tal, fala isso, você fala a mesma coisa pra ele, como é que rola? É bem por aí, né? A gente procura o tema que cada um quer, a gente se reúne uma vez por semana e vai meio que com o texto pronto. Sim. E aí a gente fica dando pitaco um pro outro, né? Às vezes a gente tá meio desanimado, aí ele, não, olha pra câmera, chega perto. E vice-versa, né? Fala animado, cara. Tá parecendo que você tá anunciando um velório. Robótico. Aí ele fala pra mim também. É assim, eu sou o diretor quando ele tá atrás da câmera e ele é o diretor quando eu tô atrás da câmera, né? Não, vice-versa, né? Quando ele tá na frente da câmera, eu sou o diretor. E quando eu tô na frente, ele é o diretor. E pesquisa é isso. Às vezes parece, né, que tem uma equipe inteira. Não, mas é eu, Vitor. É porque, assim, a gente desde criança, né? A gente acompanha. E eu costumo dizer que, assim, eu sou muito grato por documentário, né? Documentários que a Multishow fazia. Documentários ali do Ovo Graúdo. Nossa. As entrevistas ali. Eu adorava o Ovo Graúdo também, cara. Sabe, o próprio Chuva mesmo, que é brotherzaço nosso. Porque a gente cresceu no interior. Primeiro que minha mãe não deixava eu sair ir pra São Paulo ver show, ou pra Campinas ver show, até meus 14, 15 anos ali que eu comecei a sair. Antes disso eu não conseguia, porque, criança. Segundo, porque, é interior do interior. Não tem como você estar em todos os eventos. Nossa, eu sonhava. Nossa, os caras gravou um clipe lá num show. No interior nunca teve isso. E como é que eu ia lá assistir essa gravação? Cara. Não tinha carro, nada. Então, a gente juntou tudo isso e falou, vamos fazer, cara, vamos fazer. A gente entende do negócio. E eu acho que tem um lance assim também, que eu acho que deve ser isso. Quando você gosta do negócio, você fala isso com entusiasmo, você passa o lance. Eu acho que a verdade... ser verossímil, assim, né? De levar a sério o que você tá falando, passa muito por isso, né? Você tá falando sobre alguma coisa que você conhece, que você gosta, né? A gente vê muito que o público nosso tem uma amizade com a gente, sabe? Porque é o cara que a gente tromba no rolê, é o cara... A gente tá vivendo esse lance, sabe? Né? Que a gente senta na janelinha e fala das bandas que a gente não convive. Não, é um bagulho que a gente curte mesmo. E acaba que esse tipo de vivência também ajuda a divulgar um pouco, sabe? Nosso canal, ele dá uma despontada, assim, quando a gente vai num show, a gente conversa com a rapaziada, a gente tá, frente a frente. Então, a internet traz um pouco dessa parada também, né? De você tá conversando com o público certo e você conhecer seu público. Porque tem essa diferença, né? A geração deu uma melhorada nesse sentido pela comunicação. A internet deu uma facilitada, né? Vocês tinham que viver o rolê na surpresa, né? Não tinha como é que é a casa, como é que é o negócio. Nesse sentido, sem dúvida, nossa, cara, né? Hoje você consegue, quanto eu pensava, como eu queria ter a discografia dessa banda, e como que ia ter a discografia, comprar um monte de CD, tudo caro, né? Porque hoje você pode ouvir, né? Ali é tempo real a discografia da banda, isso é do caramba. Sim. E falando um pouco da história de vocês, o Giovanni, né, falou que teve o skate shop e é um cara que eu percebo mais ligado ao punk, ao hardcore. Já teve banda. Você veio mais do punk, do skate? Como é que é, Giovanni?
Cara, eu acho que todo mundo começa no hardcore, né? Ainda mais a galera do skate ali foi no hardcore. Mas eu virei o emo sem vergonha, né? Como ele fala. Como a gente fala. O emo então, sem vergonha. Na verdade, eu comecei ouvindo CPM. Porque o que aconteceu? Eu tentei no sentido de eu era fãzaço do Linkin Park, de usar camiseta, tudo. Não, Linkin Park primeiro tudo. Só que eu só conseguia curtir o Linkin Park. O System, beleza, curtia. A Avril Lavigne, que era tudo ali, curtia. Só que não me jogou no mundo. Não era o que você... Aí eu ouvi CPM, bateu. Falei, caramba, essa banda é foda. Só que aí do CPM já trouxe o Dance of Days, que já trouxe o Carbona, que já trouxe o Reitinho, que já trouxe a Fresno. Eu falei, não, é isso. Eu entrei, esse mundo me abraçou e foi dali. Então, eu tenho uma base muito forte de hardcore, de punk, assim, pô... Garotos Podres ali, o Blind Pigs que a gente tava falando, até o Cólera. O punk nacional, o punk nacional. Assim, né? Que é muito rico, isso, né, cara? Sim, também tem ali o Dead Fish como hardcore, com certeza, tem o Pense. Só que o emo mesmo que me pegou. O emo-core, né? Isso, o emo-core do NX, do Reitinho, da Fresno. Que legal, cara. Legal. E você gosta mesmo, assim. Sim, eu vi, sim. Esse cara manja mesmo, galera. Vocês estão ouvindo aí? Viu? Ele sabe a história das bandas e tudo mais, cara. É bem legal. E o Vitão também tem esse gosto, mas é um cara mais do metal, né, Vitão? Você tava falando assim? Minha casa é muito musical, cara. Minha mãe curte totalmente o oposto que meu pai curte. Meu pai era do metalzão, então já trouxe essa bagagem. E aí esse lado também da minha mãe não ser muito do metal, não curtir rock pesado, vamos dizer, me trouxe muito pro outro lado. Então... eu já ouvi uma parada de samba, já ouvia uma parada misturada. Demais. Então me jogou, vamos dizer, pro Sepultura, assim, que meu pai ouvia. Aí você vai ouvindo, cara, e é um negócio que chama, né? Eu acho que muito louco do rock, que você começa, sei lá, num Bon Jovi, você vai ouvir na Palm Death. Você falou tudo, você começa ouvindo um negócio leve, você vai ouvir, mesmo que você não curta. E aí, tipo, desde sempre eu tava no meio do rock, assim. Então foi mais fácil pra condensar o rock. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a curtir algo mais extremo. E aí do extremo você começa a ter uma parada mais politizada. Aí vai pro hardcore, aí vai pro new metal mais com estética mesmo, mais política. Então foi me jogando meio que pra tudo, sabe? Uma coisa chama a outra. E aí era até meio louco, porque o Gil ele já curtia um rock diferente, que é o Lambra Ovo. Quem gosta de rock você vai conhecer, tá ligado? Imagino que o Lambra, né, seja meio que nem seu melhor amigo, você conhece curte, tá ligado? O roqueiro a gente sabe quem é lá. Você já sabe na hora, conta no dedo, assim. E é muito louco, porque foi ajudando a fazer grande parte, assim, do meu caráter, sabe? De eu conhecer pessoas que são meus amigos de vida, de conhecer lugares que meus pais foram sempre suaves comigo. Então eu fui no Knot Fest com 16 anos, eles deixaram eu ir. Caramba, meu primeiro festival de hardcore eu fui com meu pai, tá ligado? Você é novo pra caramba. Você também, Giovanni. Vocês são um moleque pra caramba. E esse aqui? Esse aqui dá aula de rock até pra mim. Então, isso, eu fico impressionado. Um moleque de 19 anos com essa maturidade musical. Mano, do caralho. Não, mas ele tem uma escola boa. Você vai na casa dele, o pai dele, primão, ele tem uma sala... deve ser do tamanho aqui de disco e CD, de Caramba, LP e CD. Né? Ele tem aquele 3 em 1 lá, não tem? Tem o 3 em 1. Ele tem o famoso 3 em 1 e toca e aí, a escola do menino. você tem lá, tipo, CD. Eu lembro que eu curti essas paradas que eu ficava fuçando na gaveta do meu pai, achei o Planet Hemp, achei o Soulfly, Olha. que aí, acho muito foda. Porra. Mudou tudo assim na minha cabeça. E achei acho que era um do Obituary. Nossa, então assim, mano, puxar os três, a capa chocou, você pega. Você falou, é muito foda, mano. E eu comecei a ouvir, assim, pouco, né? Não afundei, mas eu comecei a ouvir também pelas indicações dele. E ele também começou a ouvir alguma coisa mais leve por indicação minha. A banda que eu acho que foi as duas principais, assim, que ele me trouxe, que pegou, que foi o Sujeira. Uau, Sujeira e o Tonelada. Sujeira e o Tonelada. O Tonelada eu conheço mano mesmo. Que tá ali que o Andrew ali que apresentou pra gente, e eu peguei isso, porque fazia muito tempo que eu não ouvi. Tem uns brother aqui, Rafito e Andrew. Os caras trouxeram aqui o Creel. Na anda de banda, né? Fazia os caras aí, ó. O cara tá com boné sensacional. Eu parei com som pesado em 2012. Ali eu ouvia.
Pô, John Wayne, essas coisas. Eu cheguei a ouvir. Eu gosto. Project 46, pô, Eu ouvia gostava muito. mais do Joe Wayne, gosto do Prod também, mas Joe Wayne teve uma época que eu ouvia muito também, Sim, cara. então. Eu gostava pra caralho. Aí eu parei ali, naquele último boom que deu ali do metal. Aí com os meninos de novo aqui, eu voltei. O Bayside Kings, que é daquela época eu comecei. Uma grande Eu banda foquei também. agora no Bayside, entendeu? Então fui indo, eu dei uma metalizada também. E, cara, assim, o lance... Porque, que nem você falou, começou como podcast e agora vocês estão vendo que um outro formato, que é o formato... Tanto aqueles de vídeo curto, quanto o lance de vocês irem nos shows. Sim. Vocês acham que o Prazo Ideia vai ser o canal vai partir mais pra esse lado? Que vocês sentiram que isso é mais a veia de vocês? Porque às vezes a gente começa do jeito e conforme vai, assim, né? Nem é intencional, mas naturalmente a gente vai vendo onde a gente consegue, né? Tem isso também? Vocês acham que é isso? Porque vocês estão fazendo bastante coisa interessante em show também, né, Sim. cara? Depois vocês podem até citar, mas até que gostaria que vocês citassem pra galera que tá acompanhando a gente, que os caras cobriram shows assim, falaram do Hammerfest, mas teve o Earth Crisis com o Zulu lá em Em São Paulo, e entre outros, Teve né? o Joyce Manor também, Joyce Manor. em São Paulo, que a gente fez também a cobertura. Porra, do caramba. O lance, assim, acho que é andar de mão dada, sabe? Porque acho que um conteúdo consegue ajudar o outro. No show, assim, pô, é lógico, a gente ama, a gente tá lá, a gente vive aquilo. Dá pra fazer muito conteúdo, dá pra viver aquilo muito legal. Mas a parada também é esses dois, sabe? Fazer algo mais colaborativo. Porque, pô, tem quantas bandas a gente recebe recomendação assim, quantas histórias que a gente acha que é legal passar pra frente. Então, a gente tenta dar essa mesclada porque é um programa mesmo, sabe? Uma parada que talvez a MTV não cabe mais numa televisão, mas vários canais fazem. Tipo, tem nosso parceiro do iRock4, pô, o Harry é foda. É um cara que eu acho que é muito legal se trazer aqui também. Pô, mas tá mais que convidado, E ele vamos é armar foda, isso aí. é um negócio que, É bom assim, demais. ele falou que começou a gravar por conta da gente, assim, de... Pô, tem gente falando. Ele é um canal também? É, legal pra caramba. Ele fala de banda, fala de som, Pô, fala de caramba. estética. Pô, o cara é muito foda. Tem- Influenciado pelo que vocês começaram a fazer. E faz Sim. tão bom quanto também. O cara é foda, Ele mano. é bom, cara. Ele também tem um papo de estrutura de agência, então ele tem um equipamento bom. Giovanito, Bom. você... Se a gente vê tecnicamente lá que você manja, velho. Porque o Afiado. Cílio tem uma... Eu faço bastante, viu? É. O povo da Flor me educou lá. Porque hoje você faz vídeo para um Veiling da vida, que é a cooperativa de flores maior do Brasil lá. Olha, cara. Você presta uns serviços para eles, assim, pro Gran Flora que tem lá dentro, então a exigência é grande. Quando você tem um cliente grande, a exigência é grande, então você fica, vamos dizer assim, você fica doutrinado, você fica treinado, você tem uns macetes que você não consegue deixar. Então, E daí você- eu sou detalhista, sabe? Você pega essa experiência e passa isso pro Pras Ideias, Exatamente, trago pro underground, que a gente sempre falou, se você fuçar na internet, você vai achar conteúdos muito bem feitos, falando de Metallica, Kiss, Bon Jovi, Iron Maiden, curto também, isso aí, acho que todo mundo curte um pouco e tal. Claro, Mas do underground, até então você não achava. não Eu achava. falei, pô, por que não trazer uma qualidade dessa, que fala do mainstream, pro underground? E hoje não é só mais a gente, tem outros canais e tal, então, Sim. sabe, a gente tá feliz com isso. Olha, uma coisa que eu acho legal de vocês é o fato de vocês citarem os outros também, cara, que estão junto com vocês. Sim. Eu acho que uma das coisas que às vezes me desanima no rock, que é uma coisa que eu amo, tá fazendo esse trabalho, tá aqui, tanto tocar quanto tá aqui, mas que às vezes me desanima é a falta de união em alguns sentidos, que sabe, uma certa competição por nada, na verdade. É. Mas eu vejo que vocês têm um lance, que nem vocês citaram o rapaz lá, agora estão citando mais, sabem reconhecer isso. E vocês acham assim, por exemplo, Giovanni, se tem um moleque que quer começar nisso, quer fazer um canal, e sabendo que você é um cara que manja, por exemplo, de fazer o vídeo, tecnicamente falando, e ele vier te pedir orientação de como fazer, você passaria isso pra ele? Rapaz, quantas pessoas já mandou inbox perguntando do nosso microfone? É. Uns 4? Nossa, A gente muito. responde na hora. Quem quiser, a gente usa o Holy Land Lark M150 e a gente usa câmeras Canon da linha R. A gente fala, cara, porque do caralho, mano. acho que assim, quando é uma questão da minha empresa, quando vem um concorrente da minha empresa Sim. querer saber meu equipamento, que eu testei, eu entendo. perdi dinheiro porque eu comprei o errado, comprei o certo, o cara vem querendo saber na maldade, aí a gente tem umas coisinhas que a gente tem que esconder, mas
pro underground, não tem concorrência, entendeu? Não tem maldade. Então a gente passa. O nosso rolê é muito... É um clube, né, cara? A gente tem muita pouca pessoa nesse ambiente envolvido. E assim, a gente crescer... tem que subir todo mundo junto, né? Não tem essa divisão, assim. Sim, uma parada também que o interior deixa a gente meio assim, né? É verdade, quantas pessoas apadrinharam a gente antes também. Desde molequinho eu vou na Mutante. E assim, várias oportunidades de show foda que a gente foi na Mutante. Todos, não dá pra falar de uma pessoa só. Eu peguei o Kingston ainda, hein? A época do Kingston ainda, que era bem antes. Grande abraço Drago, pro né? Grande Cacão, Renanzito, Alisson, Vamos todos esses Boba, moleque, mano. Você não sabe como esses caras também são guerreiros aí, velho. Porra. Família, viu? E aí você vê o nosso parceiro Felipe, tá ligado? Do 27, pô. É uma outra produtora também que faz uma par de show foda aqui na região de Campinas. Faz muita coisa importante. É da onde essa produtora? É de Campinas mesmo, né? Campinas. Eles, não sei se você conhece, mas levaram Menores Atos já, Rancore. Eu fiz camisetas também para os Menores Atos. Sensacional, cara. Sensacional. O único show do projeto do João Gordo, lá do Brutal Brega, que eu acho que teve na região, foi eles que trouxeram. Que foi no bar ali da... A REC. Na REC, em Campinas. Aquele lugar eu lá, acho que ele tem muito envolvido também pela criação. Que do caramba. Lá eu acho que foi o único show da região do Brutal Brega, se eu não me engano. Com certeza. E uma par de show legal, assim, né? Tipo o Zander que rolou lá. Zander, eu vi. Muita coisa louca. Pense, Bayside, tudo. Cara, sensacional. E é um pessoal muito inteligente que tá envolvido nisso também, sabe? Tem muita mina foda, tem muita gente foda que às vezes só não tem o espaço, né? Então acho que quando um sobe, o outro puxa junto também, como fizeram com a gente. Você diria que, por exemplo, cara, você sabe que muito se fala sobre a falta de estrutura do underground e do cenário independente no Brasil e a dificuldade de se sustentar isso, né? De você poder ter a banda e trabalhar com a sua banda, né? E tudo mais. Você acha que as coisas estão mudando? Que nem você falou, tem muita gente inteligente envolvida, que apesar de tudo isso que a gente falou também, dessas vezes que tem esses Zé Mané que acha que é concorrência, que não tem nada a ver. Você acha que tem também o lance de que tá se estruturando pra chegar num ponto... Porque, por exemplo, hoje tem bandas que vivem do underground, do Dead Fish, né? O Matanza Ritual, que são bandas que, né? E entre outras, né? O Zander, que você falou, o Pense. Você acha que isso é um retrato de alguma coisa que tá começando a se profissionalizar de uma maneira que antes não tinha? Eu acho que às vezes a gente não tem os meios ainda, sabe? Porque é caro, o país é difícil e a gente tem muita dificuldade, mas essas pessoas têm um esforço, todas que estão no rolê, elas têm um esforço muito grande para manter esse negócio vivo. Então eles se profissionalizam com um pouco, tá ligado? Ou, a própria Mutante era um espaço muito pequeno, mas você tinha shows incríveis, tocar Black Pantera lá, tocar essas coisas. Nossa, você Mutante fez coisas fora de série. E um equipamento que a gente pode dizer, é caro tal, mas ainda assim é simples pro que a gente almeja. Você vai ver tipo Sepultura tocar. Nenhum daqueles equipamentos estão com eles. Mas você faz uma parada boa tão quanto, sabe? Você faz bagulho de som gringo. Acho que é o esforço, assim. A pessoa tem um ouvido bom, a vontade de fazer uma parada boa com a câmera, uma parada de fazer com som. Então é muito desse esforço, né? Eu acho que vem muito da geração de vocês, assim, essa vontade, essa gana de não ter. E aí veio democratizando, entre muitas aspas, essa parada da internet. Você tem um celular... Porque, você tem um celular, você saber usar, hoje em dia você já consegue dar um caminho, né, cara? Com certeza. Exatamente. Já é uma ferramenta muito boa, né, cara? Nossa, sim. Até dicas, né? A gente falou aqui de câmera Canon, de linha R. Elas são câmeras mais caras, até porque... Esse é o trampo, a gente né? vem de uma empresa, né? Então, na verdade, inclusive eu parcelei tudo isso no cartão e tá lá. Essa é a vida do rock and roll, rapaz. Inclusive eu não tinha essa moral, peguei o cartão do meu pai, o score do meu pai tá lindo. Peguei o cartão dele. Então, na porrada que a gente consegue. Tô terminando de pagar ela em 10 vezes, enfim. Só que quem quer começar não precisa de uma câmera Canon também. Tipo, você tem uma iluminação legal, que você paga barato no LED, ter a criatividade e a vontade de fazer, cara, qualquer celular você já começa. Eu acho que se você tem uma coisa boa pra falar, se a ideia é boa, ela até pode utilizar a falta de recursos a seu favor, né? Exato. Sim. Às vezes, né? O início do Pras Ideia como esse formato de programa foi simples, né? A gente depois conseguiu o estúdio lá, mas tudo a gente foi
foi fazer, né, cara? Eu acho que a melhor forma de fazer é fazendo mesmo. E, pô, muda. Se tá ruim, diferencia. Chama um amigo seu pra dar um toque. Mas, né, não se acomodar, Não se porque é muito acomodar. difícil. Tudo é difícil, né? A gente tá num país difícil, então usa essa dificuldade pra fazer alguma coisa Exatamente, diferente, sabe? A gente faz no fundo de casa. Tudo bem, ele tem. O trampo dele é isso, sabe? Senão a gente também não ia ter uma qualidade, iluminação, a gente peca, mas a gente se esforça com o negócio, então. Você falou caro, um mas a gente negócio faz. muito interessante aqui, que foi o lance de você falar que os caras vão lá e fazem com equipamento que não é o foda, mas faz tão bom Bem quanto. feito. Porque eu acho que quando a coisa é de verdade, não é o equipamento só que vai fazer o negócio, é a mão do cara ali. Total. É o jeito que toca, o jeito que você se projeta aquilo, né? Para as pessoas, né? Eu acho que quando é de verdade e é um lance de coração, ele sempre tem aí uma vantagem. Essa parada, às vezes, também de tentar fugir do que já tem. Do que já porque tem, às vezes óbvio. a gente vive nesse sistema de feed, a gente vive num negócio que é bom ser igual, você fazer trend, de você fazer as coisas que é repetitivo. Mas tem que ter muita cara de você fazer alguma coisa diferente, sabe? O que eu vou deixar de diferente aqui? E coragem, e cara, Pô, é isso aí. quantos E sons assim que o negócio é. vai pra frente, às vezes, né? A maioria das vezes, Porra. né? Vai desbravando. Sim. Mano, quais são os próximos projetos do Pras Ideias aí? Você falou do lance do punk, teve um mini documentário do punk que vocês fizeram a parte 1, um vídeo do punk. A gente fez um vídeo explicando brevemente do punk rock. A gente citou até bandas que ninguém citava, mas que tiveram uma importância enorme. E a gente quer fazer uma parte 2 agora. Não vai ser um documentário, mas vai ser um vídeo de no mínimo uns 2 minutos e meio. Só que a gente quer trazer pro Brasil. Pegar as bandas daqui. Isso, porque a gente falou do punk rock como um todo. Um todo, E a gente citando quer- as influências, né? Que Porque vem de... o Vitor recentemente fez isso no Stray Edge. A gente falou, ele Eu falou vi seu vídeo do Stretch. do Stray Edge geral. E aí ele trouxe agora a Brasileirou. Porque no Brasil, o Brasil, tudo que vem do punk, do Stray Edge, tudo tem uma história muito boa por trás, cara. Não, Então, sabe o que eu a gente achei quer- legal? Existe muito preconceito, nego, por causa do negócio de Stray Edge, porque às vezes é mal explicado. E você, Sim. aquele vídeo lá, é legal pra caramba, cara. Pra conhecer, pra É. ver que, pô, cara, o negócio tem uma atitude rock and roll total, Porra, né? Inclusive, É. até o skinhead no Brasil, ele foi muito mal explicado. total. Com certeza. Tem muito preconceito, então a nossa intenção é sempre ajudar a quebrar o que não é verdade, né? É, a gente tá Exatamente. contando com a ajuda Giovanni. muito grande de uma rapaziada do Bovers, que é uma rapaziada, um coletivo skinhead. E o skinhead, só de antemão, pra quem ainda também não tá muito bem informado, tem uma relação muito grande com a imigração lá na Inglaterra, de negros, de gente Com estrangeira. certeza. Então, sim, Que é é o que muito ninguém político. fala. Não tem nada dessa visão zoada que a gente tem. Vocês muito são deturpado, foda, sabe? galera. Vocês têm coragem também de divulgar isso e sem... Pô, isso é do caralho. De divulgar a história correta, mesmo sabendo que ninguém pode falar, pô, os caras vão falar de que é Olha, isso. o único, Manja, mas isso é corajoso, isso é bom, velho. cara, isso o é único muito massa em hate, o vocês. único hate que a gente tomou, mas eu não me importei nem um pouco, foi quando eu fiz o vídeo do Hardcore Beatdown. Aí eu comecei a falar de umas bandas mais novas que eram parecidas, só que não eram as que o cara... Só que aí o primeiro hate foi assim, isso aí é beatdown de homossexual. Aí eu já falei, desses caras eu não quero que esses caras me amem. Como é que até hoje tem nego assim, Entendeu? né, Eu velho? não quero que esses caras me amem. Então, beleza, acabou. Não, e mas daí isso já aí era. você não precisa. Adorei o hate, entendeu? isso aí. A gente eu Não, fiquei aí mais já aliviado. seleciona, já tira isso aí. Esses caras não precisam Sim. gostar. Precisa. E eu acho que é uma outra parada. A gente também não vai acertar tudo, mano. É Claro. um negócio gigante. A gente tá no meio e são muitas interpretações, são muitos jeitos. É tipo, sempre vai ter um comentário falando, mas você deixou de falar desse, ou você não falou disso, isso aqui tá errado. Mas é ótimo, a gente quer ouvir e a gente sempre responde todos, porque Isso. essa parada a gente não... Não, mano, a gente tem a razão absoluta aqui, ó, que você tá falando, ó. Não, vocês Não, são a assim. gente quer ouvir mesmo, porque tem que passar informação Do pra caralho. frente, sabe? E o Gil falou um negócio que é verdade. Outro bagulho bobo que acontecer é, ninguém quer saber o que você escuta, não. Põe aí o que nós quer ouvir, tá ligado? É. Uns negócios, sabe, de tiozão, assim, mandando Não, sim, alofrado. e esse cara que falou aí do beatdown de homossexual, tipo,
É tipo, o cara quis menosprezar, né? Quis menosprezar. O homossexual. Tirar, né, velho? Ele quis menosprezar o homossexual. É. Que nem se o cara fala, não, isso aqui é hardcore de homossexual. Não, é de homossexual, é de Mano, lésbica, independente do de que todo mundo, for, entendeu? cara, Só que ele o cara chegou menosprezando o homossexual. entendeu? Porra, nada a ver, essas total. são algumas das coisas que eu ainda acho muito foda, que tem ainda muito no underground disso aí, muito nessa galera que, cara, A tem que Nenê tirar... Altro sofreu muito. Você vê, Nossa, a Nenê sim. Altro e, cara, e também... Vamos tirar o chapéu, a gente já entrevistou, a galera que tá inclusive ouvindo, cola no nosso canal no YouTube, Espaço Alternativo, que tem entrevista com a Nenê Alto também lá. E foi do caralho essa entrevista, porque também foi uma entrevista que quebrou vários ali, ela falou muito sobre isso. E, cara, não tem... É isso aí, o rock and roll ele é atitude. Eu acho que não é a rotula, porque tal pessoa é assim, meu... que a pessoa faz ou deixa de fazer qualquer tipo de particularidade, isso é da... Você não pode tirar o caráter ou qualquer outro tipo de coisa da pessoa por causa disso, né, cara? Brothers, assim, nosso tempo ele é um pouco curto, mas já vou agradecendo muito de vocês estarem aqui. Cara, vocês não sabem como engrandece o nosso programa, vocês estarem aqui. Espero poder contar com vocês sempre. E vocês também contem com a gente, que a casa tá aberta. Maravilha. Pô, e pra achar vocês, galera? Galera, mano, vocês precisam conhecer o trabalho desses caras se vocês ainda não conhecem, meus irmãos. Sabe o que estão perdendo? Os caras é foda, mano. Fala aí. Qualquer lugar escrito Pras Ideia. Qualquer lugar. P-A-R-A-S Ideia. Qualquer lugar. Underline ou espaço, você acha em qualquer lugar. P-R-A-S Ideia. Pronto. Luciano Huck tá triste com você. Ih, mano, perdi. Recomeça, tá ligado? Vai chamar Pras Ideias. O bagulho vai ficar feio, mano. Yeah. Mas, mano, qualquer lugar Pras Ideias você encontra no nosso e-mail pra você mandar também seu som. Se quiser mandar algum tipo de collab com a gente, chama. E galera, legal porque os caras, eles têm esse canal sensacional, eles têm esse programa, esse que tá crescendo, e eles ouvem as bandas. Eles não são a galera que você vai mandar, que nem a gente fala aqui no programa, chega muita coisa pra gente, a gente fala pros caras, cara, a gente vai rolar tudo que chegar, pode ter certeza. Não vai ser na hora, porque a gente tem que... Mas vai rolar, a intenção é realmente rolar todas as bandas. E os caras, pô, ouvem e divulgam, e é isso aí, meus irmãos. Pode mandar que a gente vê, hein? Meu, é isso aí, Vitão, Giovanito. Putz, hoje de manhã minha mina falou, vai vir os caras aí. Eu falei, vai vir o Vitão e o Giannini. Eu, violão. Brothers, obrigado demais, irmãos. Obrigado. Pô, adoro vocês, irmãos. Olha, demais, muito obrigado de coração. pela participação, Obrigado. mano. E a gente sempre fala, é muito bom ouvir que uma pessoa igual você, que é um dos clássicos, dos monstros do rock. Mano. Escola, falando assim com a Obrigado, gente. irmão. Então, pô, a gente fica muito feliz, porque você tem uma história. Acho que você é um entrevistador, mas você tem que ser entrevistado também, porque você tem uma Com história. convite Pô, já, meus hein? irmãos. Você tem uma história. Eu agradeço muito, agradeço demais vocês também. E o respeito é mútuo, porque eu respeito muito, cara. Eu acho do caralho o que vocês fazem, irmãos. Vocês sabem disso. Muito obrigado. É um prazer pra gente ouvir isso das pessoas que viveram e vivem. Meu, inclusive, vocês sabem que aqui é casa de vocês. Qualquer coisa, quer lançar um Você é negócio, louco, irado. dá um toque aí que é nóis. Pô, é isso. Maravilha. O Maca Beleza. também que tá aí no toque. O Maca cara é desenrolado, o verdadeiro hein? desbravador, O cara é nosso diretor, editor, produtor, faz tudo. Grande Maca. Gigantíssimo também. Esse é gigante. Bom. Tá lá. Brothers, obrigado, irmãos. Pô, obrigado demais. Valeu, obrigado, hein? E galera, só lembrando, essa entrevista também está o áudio dela, né? Junto com o áudio e o visual dela no nosso canal no YouTube, vocês sabem, Espaço Alternativo Rádio Jornal da Tuba, cola lá, dá essa força pra gente. E Pras Ideias, é nóis. Valeu, galera, até a próxima. É nóis, tamo junto. Espaço Alternativo.